Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, vamos esperar um pouquinho para ver o pessoal entrando. Muito bom dia, pessoal. Terça-feira, né? Terça-feira gostosa. Não sei como tá na cidade de vocês, mas aqui tá fresquinho. Aliás, essa noite fez um calor insuportável, mas amanheceu fresco. Achei até que ia chover. Bom dia, hoje com uma live aí, um pouquinho diferente. Live das âncoras. Pra gente refletir um pouquinho sobre quais são as nossas âncoras e como fazer para se livrar dessas âncoras, né? Todos nós conseguimos, sim, nos livrar das âncoras, basta a gente identificá-las, que muitas vezes é o que a gente não consegue fazer. A gente não consegue enxergar as âncoras. Chovendo, Leila? Nossa, eu pensei que ia amanhecer chovendo aqui pra dar uma refrescada e apagar um pouquinho a poeira, porque tá muito empoeirado, meu Deus. Mas acredito que no decorrer do dia pode ser que ainda dá chuva. Bom dia, bom dia. Quem tiver aí pode enviar essa live para mais pessoas, pra gente se ajudar. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Hoje uma live bem leve aqui, um bate-papo mesmo, pra gente refletir, tá? Sobre essas âncoras. Bom, o que seriam as âncoras, né? Qual a função da âncora aí? Geralmente as âncoras nos arrastam para baixo, né? Elas nos deixam presos em situações que não nos deixam caminhar. E por que eu dei esse nome de âncora e do que se trata? Eu, como consultora de imagem, vou levar mais pro lado da consultoria, obviamente, né? Mas isso reflete em todos os aspectos da nossa vida. Acredito muito nisso. E o que eu trago aqui hoje sobre isso, a forma que eu vou trazer para vocês, eu acredito que dê para vocês aplicarem em todos os aspectos, na vida pessoal, profissional, social, em casa. Eu acredito muito nisso. Não é uma receita de bolo, mas é um passo a passo simples, fácil, que dá para colocar em prática aí e ver resultados diferentes do que a gente às vezes tá tendo, né? Então, no decorrer do meu processo aí, das minhas clientes de consultoria de imagem, eu vejo muito que elas começam o processo e logo em seguida elas abandonam parte do processo. Abandonam, procrastinam. Como eu já tenho um pouquinho de experiência, eu sei que algumas desculpas é porque dói, né? O processo dói, o processo é doloroso. É um processo de ressignificar, de começar de novo, de tentar, de testar, de dar certo, dar errado. Então, algumas vão parando aí pelo meio do caminho, vão emperrando e eu vou empurrando, né? E a gente vai caminhando juntas, mas não é fácil realmente. Então, durante todo o processo de consultoria de imagem, eu vejo muito isso. Pessoas que têm muitas âncoras, muitas limitações e com isso elas não caminham. Eu acredito muito que se elas tenham isso no processo de consultoria de imagem, acredito que tem em outras áreas da vida também, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela pra eu mostrar para vocês uma pirâmide que ela é bem simples e como reverter isso, como se livrar das âncoras. Eu vou sempre trazer para a consultoria de imagem, como eu falei, porque é meu objetivo, mas isso é válido para todas as áreas da vida, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Aqui. A pirâmide diária. Então, o que eu quero mostrar aí para vocês? O nosso cérebro, ele tem um prazo de mais ou menos 21 dias para começar a se habituar com uma nova rotina, enfim, né, com uma nova situação aí da nossa vida. Essa pirâmide, esse método, ele leva mais ou menos 66 dias, porque são 3 passos, tá?
São 3 passos que precisam ser dados aí. E eu coloquei pirâmide diária para ficar fácil, justamente para deixar claro que é um processo diário, um processo que todos os dias tem que ser repetido, tá? Então, uma das coisas que eu mais vejo é a dificuldade das mulheres conseguirem se vestir todos os dias. Se vestir bem, se vestir com intenção, com estratégia, né? Então, quais são as queixas delas? Uso sempre a mesma roupa, não consigo combinar os looks, não tenho criatividade, não tenho tempo, tenho preguiça. Então, são várias as desculpas, são várias as âncoras que as puxam para baixo, não deixam progredir aí nessa questão, tá? Então, o que eu pensei? Todo processo, ele precisa de quê? Ele precisa de um método. Ele precisa de um passo a passo. Tudo, se a gente for fazendo aleatoriamente, né? Eu vou organizar o meu guarda-roupa. Você começa a organizar aleatoriamente, não vai ter o resultado. Por quê? Porque você não sabe exatamente como fazer aquilo ali, tá? Então, você precisa entender como você vai fazer essa organização. Isso implica diretamente lá no final, que é ter as roupas ali organizadas para você conseguir se vestir melhor, para você não ter muito trabalho na hora de organizar as roupas, para você conseguir combinar melhor, para você não ficar sempre no pretinho básico. Então, a gente precisa aí ter um método, uma forma de fazer um passo a passo, né? Quais são os passos que eu vou dar para conseguir fazer isso? E aí eu tô falando de organização de closet, mas serve para organização de casa, de cozinha, de escritório, de trabalho, de rotina com os filhos, de rotina diária. Isso serve para todos os aspectos, tá? Então, esse método aí, esse passo a passo, cada um vai criar o seu. Por quê? Cada um tem a sua realidade, cada um tem sua demanda, cada um tem aí seus compromissos diários, cada um tem um tempo diferente do outro. Então, é muito importante que se tenha esse método bem definido, tá? Depois que definiu como vai ser feita essa organização de closet, é importante que se tenha um sistema, ou seja, quais são as ferramentas que eu vou usar para eu conseguir organizar isso. Como que eu vou fazer? Depois que você tem o método, você vai utilizar as ferramentas. Então, ainda dentro de um closet, eu preciso padronizar cabides, eu preciso tirar as peças que não me atendem mais, eu preciso... Então, vocês precisam entender quais são as ferramentas que vocês vão usar para que isso aconteça. Eu vejo muito que as coisas dentro de um closet, elas ficam muito separadas, desorganizadas. Os acessórios no lado, vai usando, vai tirando, vai jogando ali, né? E um pendura, o brinco vai na gaveta, o anel fica lá no banheiro que tirou na hora do banho. Então, precisa ter, né, essas organizações, essas ferramentas para que se tenha aí esse passo a passo concluído. Então, primeiro lá do método é o passo a passo, depois o sistema, a forma que vai ser feito isso. Vai ser feito diário, vai ser feito semanal, né? Eu vou fazer mensal, como que vai ser? Depois, o hábito, que é a parte mais importante e é onde todo mundo ou quase todo mundo peca. Por quê? O hábito, pra gente mudar um hábito, é muito difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é à toa que tanta gente começa uma dieta e não vai pra frente. Todo mundo começa uma atividade física e não vai pra frente. Por quê? Porque criar o hábito é difícil. O nosso cérebro, ele tem um padrão já estabelecido. E aí ele pensa, não, isso aqui tá fácil, eu já sei fazer. Não queira mudar, você vai me dar trabalho, vai gastar energia, eu não quero sair daqui para ir para lá. Então ele fica te aprisionando ali naquele mesmo lugar, no lugar de sempre. E aí, para que esse método, esse sistema e esse hábito se conclua, a gente precisa ter objetivos definidos.
Então vamos lá. É aí que entra toda a questão. Toda vez que eu começo um processo de consultoria de imagem, eu sempre pergunto para minha cliente qual é o objetivo dela, qual é o objetivo da imagem dela, o que ela quer com aquela imagem, né? E qual é a imagem que ela quer. E aí ela vai traçando para mim o que ela deseja, como é. Eu sempre pergunto, fica até a pergunta para vocês, fica a dica para vocês, né? Como vocês querem se ver daqui 10 anos? É muito tempo? É muito tempo. Reduz. Daqui 5 anos. Como vocês querem estar profissionalmente? Como vocês querem estar na vida pessoal, profissional, social? E geralmente elas trazem muito o link com o trabalho. Então, eu quero estar profissionalmente nessa posição, dessa forma, quero ser vista assim, quero ter o meu negócio próprio. Então elas vão pontuando. E aí eu pergunto, e como você vai estar vestida lá? Como as pessoas vão te ver? Você vai estar como? E aí elas vão descrevendo pra mim, eu vou estar assim, eu vou estar usando isso, eu vou estar chegando no trabalho com o meu carro, no horário que eu desejo. Então elas vão construindo pra mim toda essa narrativa. E aí eu pergunto, e se você for contar a sua história pra 100 pessoas, 1000 pessoas, 2.000, 10.000 pessoas, como você contaria essa sua trajetória? E elas vão descrevendo para mim. E por fim, como você estaria vestida contando isso para as pessoas? E elas vão descrevendo. Eu estaria bem elegante. E elegante, o que é elegante para você? Eu estaria vestindo calçando um salto, vestida num vestido longo. E elas vão me descrevendo. Então, esse objetivo definido que está aqui, geralmente a gente sempre tem. Talvez a gente não tenha parado para pensar, mas a gente sempre tem. E aí, para se atingir esse objetivo, esta pirâmide é importante. Esta pirâmide faz toda a diferença para se atingir aquele objetivo final. E o hábito é a constância. E a constância é o que vai fazer o método, que é o que está lá na ponta da pirâmide, estar vivo. Então, depois de definir o método, que é o passo a passo, saber quais as ferramentas vocês vão usar para aquilo e criarem o hábito, é só ter constância. Constância, constância. Quando se tem esse objetivo definido, que é o estímulo, o desejo e a recompensa, ou seja, o estímulo, né, a motivação, o que está me motivando a fazer isso? O desejo é a conquista daquilo. E a recompensa, vamos colocar aí que seja negócios, tá? Minhas clientes falam muito do profissional. Eu quero ter um negócio de sucesso. Então, esse é a recompensa ali de todo esse processo que a gente vai passando. Então, eu volto lá no início para falar. É muito simples. A gente sabe de tudo isso, mas às vezes a gente não para refletir. Qual é a minha orientação? Papel e caneta. O velho e bom papel e caneta. Diário. Anote tudo. Vá anotando, anota as dificuldades. Quais são as âncoras que vocês têm? O que te leva para baixo? O que não deixa caminhar? O que está dificultando chegar no seu objetivo final? Como que eu vou exercer essa pirâmide? Qual método que eu vou usar? Quais são as ferramentas? Eu vou ter que mudar muito o meu hábito? Esse hábito, né, vai me demandar muito esforço. Então, se ele me demanda muito esforço, aí a gente volta, né? Quais são as ferramentas? Por exemplo, vamos colocar uma coisa aqui. Eu preciso levantar, eu preciso fazer uma atividade física. Só que eu só tenho o horário de 7 horas da manhã. Então, eu vou criar um método que é um passo a passo, que é o quê? Né? Eu vou deixar a minha roupa organizada, enfim, tá? Qual o sistema que vocês vão usar para isso e criar o hábito? Então, vocês começam a ter aí uma rotina, uma constância que vai levar a atividade física, que vai levar à disposição, à saúde, talvez ao corpo dos sonhos, né? Então vai construindo isso aí para chegar no objetivo final, tá?
Só que é preciso, como eu disse antes, reconhecer essas âncoras, reconhecer o que está estagnando vocês, o que está deixando vocês paralisados e colocar no papel, realmente, tá? Coloca no papel a dificuldade e qual é a solução para aquilo. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade, Raquel, tenho muita dificuldade de levantar cedo para fazer qualquer coisa. E eu sempre falei para mim, eu prefiro acordar tarde, dormir tarde, acordar tarde, fazer as coisas à noite, para de manhã não ter que levantar tão cedo. Eu sempre falei isso, sempre. Só que de uns tempos pra cá, eu tenho percebido que levantar cedo, meu tempo rende mais. E eu tô precisando de mais tempo. Eu preciso de mais tempo, eu faço mais coisas, eu estudo mais, eu trabalho mais, eu lido com pessoas, eu preciso de um tempo para eu descansar, para eu esvaziar minha cabeça no final do dia. Então, qual foi, né? Então eu fiquei pensando, quais são as minhas âncoras? Eu fiquei pensando nisso. E o que eu vou fazer, né, para conseguir ter esse tempo de qualidade, para ter mais tempo para levantar mais cedo, porque o meu objetivo é que o meu dia renda mais. Se o meu dia rende mais, eu tô mais próximo dos meus objetivos futuros. Então, qual o método que eu vou utilizar para isso? Quais são as ferramentas e qual o hábito que eu vou ter que adquirir? E eu falo assim, eu todos os dias à noite, geralmente eu cozinho à noite. Eu cozinho aqui em casa. Então, à noite eu tô cozinhando e tô ali tomando minha cervejinha e aí que vai passando o tempo, vai passando. Quando eu vejo, passou muito tempo e eu ali, né? Me relaxa, me distrai, sim, mas eu poderia fazer isso com uma velocidade maior e aproveitar o restante do tempo para ficar com a minha família, para deitar mais cedo, para descansar, para ler um livro, para fazer alguma outra coisa. Então, eu já identifiquei isso, que isso me atrapalha. E o que eu comecei a fazer? Como eu não, né, eu falei, vou fazer jantares mais rápidos, vou fazer coisas mais simples, que me tomam menos tempo. Então, eu vou ficar menos tempo na cozinha e vai sobrar mais tempo para fazer outras coisas. Então, eu vou identificando isso e vou colocando no papel. E aí, o que eu coloquei no papel? Quais são as refeições que eu posso fazer que são mais rápidas para não tomar tanto tempo, para não ficar tanto tempo na cozinha, não me distrair. Porque aí eu ponho uma musiquinha, abro uma cervejinha, começo a fazer a comida. Aquilo ali pra mim é maravilhoso. Só que tem outras coisas boas também que eu posso fazer e que vão tomar menos o meu tempo, que vai ser mais produtivo. E aí eu coloquei no papel. E aí eu fiz o meu cardápio. Um cardápio mais enxuto, mais rápido, mais fácil. Então, isso está me ajudando, no período da noite, não ficar tanto tempo na cozinha e sobrar mais tempo para ficar com a minha família, para assistir um filme, para deitar mais cedo, para relaxar, para ler um livro, para estudar, para fazer uma coisa prazerosa que não seja aquilo ali, só aquilo ali. Então, isso que eu tô falando para vocês é uma coisa bem concreta, bem real, que eu vivo todos os dias e que para mim é difícil mudar o hábito. Por que é difícil mudar o hábito? Porque eu gosto de fazer isso e meu marido também gosta. Então fica nós dois ali. Então, além disso tudo, eu tenho que encontrar para mim e para ele essa solução. Porque se eu saio da cozinha, ele fica. Então eu não quero que ele fique, eu quero que ele vá comigo. Então eu preciso criar ali uma atmosfera, né? Eu preciso ter um método, usar as ferramentas certas e pra gente ir criando esse hábito, tá? Então eu trouxe uma realidade aqui bem simples e fácil para vocês entenderem do que eu tô falando. E aí, e por que eu falei de tudo isso? Por que eu trouxe todo esse universo falando das âncoras, né? Porque a gente já sabe, tá mais que provado e comprovado e dito, que a nossa imagem, ela conta muito e ela impacta diretamente na nossa vida pessoal, social e profissional. E como nós, mulheres, estamos num espaço muito grande no mercado de trabalho, estamos ganhando esse espaço uma velocidade muito incrível, é importante que a gente tenha a nossa imagem alinhada com os nossos objetivos. E aí, é o que eu falei lá no início, muitas vezes as minhas clientes não conseguem caminhar, não conseguem deixar as âncoras para atingir o objetivo final, que é mudar a imagem, que é ter uma imagem mais assertiva e uma imagem pessoal positiva. Então, é muito importante que se tenha essa clareza de quais são as âncoras, das coisas que puxam vocês para trás, que não deixam vocês caminhar, prosperar em todas essas áreas. E isso deixa vocês muito mais longe do objetivo final de vocês, que seja ele profissional, que seja pessoal, enfim, tá?
Então, essas âncoras nos deixam, vão nos afastando, né, do que a gente mais deseja, do que a gente mais sonha, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha trazido um pouquinho de clareza, de uma forma bem simples, assim, trazendo a minha experiência, trazendo, né, aí a questão das minhas clientes, que eu vejo isso diariamente, eu tento ajudá-las dessa mesma forma que eu tô fazendo com vocês. Então, isso aqui que eu trouxe é um pedacinho, né, um pouquinho do processo de consultoria de imagem, onde eu ajudo elas a montarem esse esquema para que elas consigam caminhar, tá? A gente monta esse esqueminha lá no início da consultoria, para que todo o processo já seja feito de uma forma diferente, que elas comecem a criar o hábito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe com mais pessoas essa live, me ajudaria muito, muito, muito. E a gente se ajuda, né? Eu trago aqui para vocês esse conhecimento e vocês me ajudam a divulgar ele, tá bom? Um beijo, uma ótima terça para todos vocês. Muito, muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Na terça-feira teremos mais live, agora com uma convidada, tá? Então vai ser bem descontraída também, vai ser bem tranquila como foi hoje, como foi essa. E nós vamos falar aí dos papéis da mulher, mãe, maternidade, os desafios aí, né, na hora de trazer a imagem pessoal, profissional para o trabalho, com todos os desafios diários, todas as âncoras diárias aí que as mulheres, que as mamães têm, tá bom? Um beijo, muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Ótima terça!